6 agentes federais invadem um apartamento em São Francisco. Lá dentro, servidores ligados, telas piscando e um homem congelado diante do teclado. Naquele momento, quase 2 anos de investigação chegavam ao fim. Mais de 2 milhões de cartões de crédito roubados, milhões de dólares em prejuízos e o maior mercado criminoso da internet operando em tempo real. Mas o que aqueles agentes ainda não sabiam é que aquele homem já havia trabalhado para o próprio FBI. O nome dele era Max Butler. Anos antes, Max havia se tornado um dos informantes mais valiosos da agência. Ele rastreou grupos internacionais de ataque, derrubou quadrilhas inteiras e ajudou a proteger sistemas críticos do governo americano. O FBI deu tudo a ele: acesso, treinamento, informações confidenciais e até um codinome: Equalizer. Mas depois, o traiu. Essa é a história de um dos maiores Black Hats dos Estados Unidos, um hacker genial, criado pelo próprio FBI, mas acabou se tornando alvo do governo e saiu completamente do controle. Max Butler não cresceu longe da tecnologia. Na verdade, ele cresceu perto demais dela. Seu pai tinha uma pequena loja de computadores, e Max foi exposto desde cedo a um mundo onde as máquinas estavam começando a dominar tudo. Mas o mundo dele, o mundo seguro, desmorona aos 14 anos, quando seus pais se divorciam. A partir dali, Max passa a viver dividido, instável, como se não pertencesse a lugar nenhum. Para Max, nada era previsível no mundo real. Pessoas diziam uma coisa hoje e outra amanhã. Prometiam, recuavam, se contradiziam. Emoções decidiam mais do que lógica. Mas havia um lugar onde isso não acontecia. Em uma biblioteca pública, Max se senta diante de um computador que quase ninguém usava, um Commodore 64, e pela primeira vez sente algo raro: ordem. Ele digita um comando simples e a máquina responde exatamente como deveria. Ali tudo fazia sentido. Cada comando tinha uma resposta, cada erro tinha uma causa, e cada problema tinha uma solução lógica. O computador não julgava, não gritava, não abandonava. Ele simplesmente obedecia. E sem perceber, Max não estava apenas aprendendo a usar uma máquina. Estava descobrindo o único lugar onde o mundo parecia funcionar do jeito certo. Ainda adolescente, ele já entendia algo que a maioria das pessoas nunca entende: controle é viciante. E não demorou muito para ele começar a testar os limites. Primeiro, pequenos acessos não autorizados. Depois, curiosidade técnica. E por fim, a constatação de que sistemas feitos para serem seguros raramente eram. No colégio, o comportamento dele começa a desandar. Max consegue acesso a coisas que não deveria, invade espaços, cruza limites, se mete em confusão e acaba expulso. Aos poucos, ele começa a frequentar fóruns clandestinos, comunidades onde nomes reais não importavam. O que importava de verdade era o que ele sabia fazer. Ali, Max não é mais o garoto deslocado, ele é respeitado. Ele cria múltiplas identidades, cada uma com uma função, cada uma mais ousada que a anterior. E quanto mais ele entra nesse mundo, mais distante fica do mundo real. Até que a linha deixa de ser técnica e vira pessoal. Max tenta construir uma vida normal, faculdade, namoro, futuro. Mas quando sua namorada decide terminar o relacionamento, ele tem uma reação emocional violenta. E aquele episódio envolve agressão física, e ele acaba sendo levado aos tribunais. O júri o considera culpado de agressão agravada e o resultado é inevitável. Max é condenado e preso. Na prisão, algo muda dentro dele. Um novo rancor contra o sistema começa a nascer. E quando ele é finalmente libertado, ele não volta apenas mais inteligente. Ele volta completamente diferente. E sem perceber, Max Butler cruzava uma linha invisível. A partir daquele momento, suas habilidades deixavam de ser apenas curiosidade e passaram a chamar a atenção de quem nunca deveria estar observando. Meados da década de 90. A internet ainda era um território novo, sem regras claras, sem defesas maduras, sem saber exatamente quem estava no controle. E Max Butler entendia isso melhor do que ninguém. Mas agora ele precisava recomeçar, e com um problema nas costas, um histórico criminal que fechava todas as portas. Ele se muda para São Francisco, tentando começar do zero. Assume um novo nome, buscando uma nova vida: Max Vision.
Sem acesso ao mercado formal de trabalho por causa de seu passado criminal, Max volta a circular no submundo técnico. Ele passava noites em fóruns e salas de bate-papo na internet, onde pessoas do mundo inteiro trocavam arquivos, programas e informações fora do radar das autoridades. Até que vem o golpe. Uma associação de grandes empresas de software entra com uma ação pesada contra ele, acusando-o de distribuição ilegal em larga escala, e com uma multa capaz de esmagar qualquer tentativa de recomeço. E mais uma vez, Max faz o que sempre fez. Ele encontra uma brecha. Ele concorda em colaborar tecnicamente com a própria indústria que o processava, ajudando a mapear redes ilegais, identificar métodos de pirataria e apontando falhas de segurança. E então a multa é drasticamente reduzida. Mas é nesse ponto que o radar do governo se liga, e o FBI passa a enxergar Max como alguém útil, um especialista capaz de circular onde agentes não chegavam, alguém que entendia de verdade o submundo digital por dentro. E em 1997, Max começa a colaborar com as autoridades, apontando sites e redes usadas para crimes online. Pela primeira vez, ele acredita que está do lado certo. E ao mesmo tempo, Max passa a trabalhar legalmente com empresas, invadindo sistemas com permissão, apenas para mostrar onde estavam as falhas antes que criminosos explorassem aquilo. Por um momento, parece que ele conseguiu virar a página. Mas o vício não é por dinheiro, é por controle. E o verdadeiro ponto de virada vem em 1998. Uma falha crítica é descoberta no Bind, o software responsável por grande parte do sistema de nomes na internet. A vulnerabilidade é tão grave que permitiria controle remoto total de servidores governamentais. O Pentágono estava vulnerável, a NASA também. Laboratórios nucleares, agências de inteligência, o patch de correção existe, mas quase ninguém instala. Max observa os números e entende o risco. Uma única falha que, se explorada em larga escala, poderia derrubar boa parte da infraestrutura digital dos Estados Unidos. Bastava alguém automatizar o ataque, um código rodando sozinho, pulando de servidor em servidor. E então, Max toma uma decisão, e essa decisão mudaria sua vida para sempre. Ele escreve um programa capaz de fazer exatamente isso. O código invade servidores online e instala a correção automaticamente, e segue para o próximo alvo. E em poucas horas, milhares de máquinas são corrigidas. Mas Max adiciona algo mais. Após aplicar o patch, o Worm instala um backdoor invisível, um canal de acesso permanente. Na mente dele, era uma garantia, uma forma de verificar se tudo continuava seguro, mas na prática, ele passava a ter acesso privilegiado a sistemas militares e governamentais. E o que começou como correção, vira domínio. O que parecia prevenção, vira controle. E mais cedo ou mais tarde, alguém percebe. Investigadores começam a seguir os rastros deixados pelos acessos, alertas de segurança, padrões repetidos, conexões que passam por provedores e linhas telefônicas. Um caminho lento, técnico, mas inevitável. Até que esse caminho leva a Max Butler. E o FBI bate à sua porta. E dessa vez, não é apenas um convite para ajudar, é um ultimato. A proposta é simples e silenciosa. Se Max quisesse evitar as piores consequências, teria que colaborar novamente, mas agora o pedido era outro. O FBI queria que Max se aproximasse de um amigo, um ex-hacker, que havia deixado o submundo e tentava viver no mundo legítimo. A missão não era investigar um crime em andamento, era provocar uma confissão, criar um erro, construir um caso. Em outras palavras, trair alguém para salvar a própria pele. E pela primeira vez, Max Butler disse não. E naquele instante, tudo mudou. O FBI não discutiu, não explicou, não negociou. Pouco tempo depois, vieram as intimações, as acusações e, por fim, a prisão. O homem que até ontem era tratado como um ativo valioso, agora era apresentado como uma ameaça. Não houve proteção, não houve acordo, não houve lealdade. O FBI usou tudo o que sabia sobre ele, inclusive o que Max havia feito a serviço da própria agência. O FBI criou o agente perfeito, mas nunca se importou em proteger o homem por trás dele. Após cumprir cerca de 1 ano e meio de prisão, Max Butler saiu sem nome, sem carreira e sem qualquer caminho de volta. Para o governo, ele era um risco. Para o mercado legal, ele era um problema. Nenhuma empresa queria tocar naquele histórico e nenhuma agência queria assumir a responsabilidade. Ele não voltaria mais como informante. Ele voltaria como algo que o próprio sistema criou e não poderia mais controlar.
Quando Max saiu da prisão, o mundo não estava esperando. Não havia convites, não havia segunda chance. Seu nome estava marcado, seu passado documentado, e qualquer porta legítima na área de tecnologia se fechava antes mesmo de a entrevista começar. Mas Max ainda tinha algo que ninguém podia confiscar: conhecimento. Durante meses, Max tenta se manter com bicos, mas a realidade é simples. O mundo legal não quer alguém como ele. Enquanto ele tenta não afundar, conhece pessoas que vivem exatamente do outro lado da linha. Na prisão, Max cruza com um golpista experiente, e é esse contato que o conecta ao parceiro ideal para dar escala ao que Max sabia fazer no mundo digital: Christopher Aragon, que tinha o apelido de John Dillinger. Aragon não era um hacker, era um operador, sabia clonar cartões, recrutar compradores e transformar dados roubados em dinheiro vivo. E eles formavam uma parceria perfeita. Max rouba em escala e Aragon monetiza em silêncio. Mas aqui entra um ponto crucial. Para seguir em frente, Max precisa se convencer de que ainda é o cara racional da história. Max cria um novo nome, não por vaidade, mas por necessidade: Iceman. O primeiro ataque é simples. Um dos alvos é a rede de restaurantes Pizza Hut. Max escreve um programa discreto, capaz de capturar os dados do cartão no exato momento da compra, antes mesmo da criptografia. Em poucas semanas, milhares de cartões de crédito são roubados. Era a prova de que ele conseguia fazer algo muito maior do que simples invasões isoladas. Em semanas boas, o lucro passa de $50 mil, mas na verdade isso nunca foi sobre dinheiro. Para Max, sempre foi sobre a mesma coisa: controle. Ele observa fóruns de carding, vê vendedores enganando compradores, Reapers queimando cartões por centavos, ADMs incapazes de manter a segurança básica. Para Max, aquilo era amadorismo, era um sistema mal desenhado. Naquela época, 4 grandes fóruns disputavam os mesmos 6 mil usuários, 4 sistemas falhos, 4 alvos, e então ele tem uma ideia que nenhum criminoso havia tentado antes: não competir, dominar. E Max começa a planejar em silêncio. 3 meses de estudos, vulnerabilidades, senhas fracas e servidores esquecidos. Ele não estava mais jogando o jogo, ele estava redesenhando o tabuleiro. E sem saber, o ex-informante do FBI dava um passo final para se tornar algo muito maior do que um hacker comum. Max Butler não queria ser só mais um nome no submundo. Ele queria que todos os outros nomes desaparecessem. E ele sabia exatamente como fazer isso. Depois da queda do Shadow Crew, o mundo digital nunca mais foi o mesmo. O antigo império havia desaparecido, mas o que surgiu no lugar foi pior: fragmentação, desorganização e amadorismo. Fóruns pequenos competiam pelos mesmos usuários, administradores incompetentes deixavam falhas abertas, vendedores enganavam compradores, e compradores queimavam cartões sem estratégia. Para Max, aquilo não era um ecossistema, era um erro de design. E durante 3 meses, ele observa em silêncio. Não ataca, não se expõe, apenas estuda. E cada um desses fóruns tinha uma fraqueza diferente. Um armazenava senhas em texto puro, outro rodava com credenciais padrão, outro ignorava alertas básicos de SQL injection, e outro confiava em administradores que reutilizavam senhas óbvias. E Max escreve scripts específicos para cada alvo, testa tudo em ambientes isolados, cronometra cada execução. Não havia espaço para improviso. Em 22 de agosto de 2006, às 16h47, o primeiro fórum cai. Às 17h13, o segundo. Às 17h41, o terceiro. E às 18h30, o último. Em menos de 2 horas, 4 dos maiores fóruns de carding do mundo estavam mortos. Mas Max não queria apenas derrubar concorrentes. Ele queria herdar tudo. Antes que os administradores percebessem o que havia acontecido, Max já tinha copiado bases inteiras, nomes de usuários, senhas, e-mails, históricos de transações e disputas em andamento. E pouco depois, 6 mil usuários recebem um e-mail idêntico. Assunto: aviso de consolidação. E a mensagem dizia, em tom quase corporativo: seu fórum foi integrado ao Carter's Market. Seu login permanece o mesmo. Suas disputas serão honradas. Bem-vindo ao futuro. E a assinatura era simples: Iceman. Naquele momento, o submundo entra em choque. Administradores gritam traição, usuários acusam roubo e hackers falam em ética. Mas era tarde demais. E Max oferece algo que ninguém oferecia: ordem. No Carter's Market, tudo muda. Mensagens privadas passam a exigir PGP, transações usam scroll automático, reputações são verificadas, vendedores que entregam lixo são banidos, Max implementa controle de qualidade criminal. E o mercado cresce rápido. 8 mil usuários ativos, dezenas de milhares de anúncios, e comissão de 2% em cada transação.
O Carter's Market movimenta dezenas de milhares de dólares por semana. E Max não era apenas mais um hacker. Ele se torna o CEO do submundo digital. Mas o sucesso atrai atenção. E a atenção no mundo do crime é sempre perigosa, e Max começa a desconfiar de infiltrações. Analisa padrões de escrita, horários de acesso e comportamentos de compra. E um usuário chama a atenção dele. Master Splinter, vendedor confiável, boa reputação, mas algo ali não se encaixava. Max implanta um backdoor silencioso e descobre que Master Splinter coleta dados, salva mensagens e envia relatórios para fora do fórum. Ou seja, o FBI estava dentro. Mas Max não bane ele, faz algo pior. Ele cria uma versão paralela do Carter's Market, um espelho falso, onde Master Splinter passa a operar sozinho, coletando informações inúteis enquanto o verdadeiro Carter's Market continua em outro lugar. E na mente de Max, ele havia enganado o FBI outra vez. O que ele não sabia é que havia mais de um infiltrado, e o cerco já estava começando a se fechar. Max acreditava que controlava o submundo, e acabou não percebendo que o submundo estava prestes a devolvê-lo ao mundo real. Em um shopping de luxo na Califórnia, Christopher Aragon entra em uma loja da Gucci, carregando milhares de dólares em bolsas. O cartão passa, o sistema aceita, mas o banco estranha. O verdadeiro dono do cartão acabou de usá-lo em outro estado. E então o segurança se aproxima. Aragon tenta correr, mas não chega muito longe. Dentro do carro, a polícia encontra cartões clonados, um codificador magnético, um laptop com dezenas de milhares de números roubados e um nome anotado em um caderno: Max. Em poucas horas, a operação desmorona. A esposa de Aragon colabora com as autoridades, associados são presos, endereços, rotinas e contatos são entregues. O serviço secreto assume o caso. Eles já investigavam o Carter's Market há meses, e agora tinham algo muito maior, um ponto de partida físico. E Max percebe tarde demais. Ele destrói celulares, apaga discos, queima papéis na pia da cozinha, ele até mesmo perde peso e para de dormir. Ele sabe que tudo era uma questão de tempo. O FBI analisa padrões de conexão, horários, redes Wi-Fi comprometidas, sempre no mesmo intervalo, sempre na mesma região de São Francisco. O Oakwood Complex entra no radar. Agentes se posicionam em prédios vizinhos com antenas direcionais tentando triangular o sinal. E em 5 de setembro de 2007, às 14h17, o login aparece. Quarto andar, canto noroeste. Às 14h23, a porta é arrombada. Max Butler levanta as mãos com os dedos ainda próximos do teclado. No apartamento, os agentes encontraram 17 servidores, laptops, CDs e bancos de dados com mais de 2 milhões de cartões roubados. E o império acaba ali. Max enfrenta 161 acusações. O governo calcula 52 milhões de dólares em prejuízos. E a escolha é simples: ou julgamento e prisão perpétua, ou um acordo. Em 2010, Max aceita 13 anos, a maior sentença por crimes cibernéticos até então. No tribunal, ele não fala de dinheiro nem de vingança, fala de controle, do vício em dominar sistemas, em estar sempre 3 passos à frente, em acreditar que poderia prever tudo, mas ele estava errado. Max Butler saiu da prisão em 2021, em um mundo onde criptomoedas, ransomware e inteligência artificial já dominam o crime digital. Mas sua história permanece, porque ele não foi apenas um criminoso, ele foi a prova viva de que quando o talento encontra traição institucional, o resultado pode ser um desastre impossível de conter. No fim, o FBI acabou criando o agente perfeito, mas quando descartou, criou algo muito mais perigoso. E se você chegou até essa parte do vídeo, muito obrigado por ficar comigo até o final. Eu sou o Paulo e esse é o Incomum. E se você quer conhecer a história do maior hacker dos Estados Unidos, é só clicar no próximo vídeo. Te vejo lá.